Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Vou tentar falar sobre o átomo. Tudo que existe e todos somos constituídos, fomos criados e feitos por átomos. O ser humano tem mais carbono, por assim dizer. A água é constituída de átomo. O ferro é átomo. Tem o rádio, que foi descoberto primeiro por Marie Curie, mais de no século passado, ou no outro século ainda, se eu estiver correto. Ela descobriu o rádio e ele é o único não, mas é dos pouquíssimos que solta muita radiação, por assim dizer. Bom, todos falam que foi realmente o Albert Einstein, físico alemão, né, famosíssimo, diz que ele descobriu o átomo. Mas um ano antes, 1904, um cientista chamado Rosen-Bolten descobriu o átomo. Mas ele ainda não tinha um microscópio tão potente ainda. Mas falou para os cientistas que ele tinha descoberto. Mas como o átomo, ele tem 1/10 de 1/1000º de 1 milímetro. E ele é dividido em 3. Foi descoberto muito depois. E nem foi o Albert Einstein que descobriu, não. Foi outro físico quântico. Ele é rodeado, por assim dizer, dos elétrons que viajam a 92,8 da velocidade da luz, depois os prótons e os nêutrons. Depois descobriu mais uma, o quartzo. Então, ele tão pequeno que se colocar 25 milhões de átomos, um do lado do outro, dá 10 centímetros. Quando ele falou, Rosen-Bolten, os outros cientistas falaram, você não pode provar, porque não dava para ver. Mas os gregos, na Idade Média, por assim dizer, ou bem antes, já se falavam de alguma molécula. Na Índia também, que podia constituir tudo. Tudo que existe. Existe 88 tipos de átomos. E às vezes, com um átomo com outro, se cria mais outros. O átomo que nós falamos que existe mais, que tem mais dele, é o hidrogênio. Talvez porque precise de uma gota de hidrogênio, 2 de água, ou um vapor d'água, que gera nitrogênio, que é 80% do oxigênio que nós respiramos. E todos os seres vivos respiram. Mas, Bolten falou, ele é herégico, é uma heresia falar isso. Ele acabou se suicidando. Aí, Albert Einstein, inteligentíssimo, nossa vida, fez o ensaio browniano. Pegou uma vasilha, não sabemos ao certo se era de plástico ou não, colocou água dentro, um tanto de água. Ele falou, vou provar que existe o átomo. Os outros cientistas falaram, como? Aí ele pegou uns pólen, como se fosse de algum tipo de, vamos dizer, de farinha, ou de trigo, talvez não, mas um outro tipo de farinha, por assim dizer. Bem minúsculo, cara, pequeniníssimo, e colocou dentro d'água. E ele já tinha visto, claro. Chamou eles para olhar no microscópio e falou assim, por que tá vendo essa movimentação dentro da água, por todo o local pequenininho que ele usou para colocar o recipiente para colocar água. Ele falou, a água está parada, nós não estamos mexendo com nada, mas eles viram a movimentação. Ele falou, são os átomos que pegou naqueles polozinhos que ele colocou lá. Aí eles falaram, realmente a água está quieta, está parada. Aqueles polos sozinhos não se movem. E se moviam em todas as direções. E com bastante rapidez. Aí foi onde que ele provou. E ele ficou muito mais famoso quando ele fez aquela equação. Do E
mc². Ele fala da relatividade do tempo. Aí ele descobriu a velocidade da luz. Ele não era astrônomo, era físico. Não era nem físico nuclear. Tinha o Niels Bohr, que era pai da física atômica. Depois vieram os físicos quânticos. Mas até hoje, na lista dos mais, não é melhor, mas os mais importantes é o Isaac Newton. Depois vem Albert Einstein, depois vem Paul Andrews Dirac. Aí, e ele era extremamente inteligente, dizem que ele era arrogante. Ele casou muito novo com uma mulher chamada Mileva, aos 26 anos, e ele não conseguia emprego fácil. E os, digamos assim, os professores dele tinham muito trabalho com ele, porque ele era extremamente inteligente e queria se sobrepor, no caso, aos outros. Aí, depois, quando foi acho que em 1925, talvez até 1930, diz que apareceu um moço, assim, dizem eles, muito sem graça, muito quieto, muito tímido, mas extremamente inteligente. Chamava-se Paul Andrews Moser Dirac. E a primeira coisa que chamou a atenção dele foi a equação de Albert Einstein. Ele falou, é uma equação matemática. Ele falou, é uma equação, mas toda equação tem que ter uma beleza matemática. Ele era físico quântico. Física é uma situação. A física quântica é totalmente diferente. E dizem os historiadores e os físicos que o Albert Einstein não gostava de física quântica de jeito nenhum. Aí esse físico, o Dirac, se assumiu para tentar criar uma equação da física com a da física quântica, que é totalmente diferente. Ele levou 7 anos. Aí ele conseguiu uma equação. Aí ele falou assim, agora eu consegui uma equação quântica com uma extremamente poderosa, fortíssima, por assim dizer, e esclarecedora demais da conta, que era do Albert Einstein. Então, Albert Einstein não gostou nem um pingo. Todo mundo ficou maravilhado. Até hoje, eles falam, a equação de Dirac. Ele conseguiu uma façanha. Juntar, vamos dizer, diz que o óleo não mistura com a água. Eu fui até comentar no espaço esse dia lá, que eles estão tentando lá. Bom, é alguém tocando, mas tudo bem. Então, ele ficou famosíssimo. Quando um dia ele, com mais alguns cientistas olhando para a equação dele, ele falou assim, a minha equação, por assim dizer, ela é mais esperta que eu. Ela me deu mais de uma resposta. Foi aonde ele conseguiu perceber que tem os átomos positivos da matéria e os átomos negativos da antimatéria, que não podem os dois chegar perto de jeito nenhum, senão é uma explosão só. Depois, bem mais para frente, quando um outro cientista viram raios cósmicos que vêm para a Terra, que a gente não vê claro assim, descobriu da antimatéria. Mas pelo jeito, o Imhotep, que fez a pirâmide de Saqqara que eu comentei, já sabia, porque dentro da pirâmide de Saqqara tinha a pirâmide a normal que ele fez, diferente da de cima, claro, com vários quartos, por assim dizer, onde o local onde ia colocar vamos dizer assim, o sarcófago de Djoser, que era o imperador da época, e eles carregavam tudo, porque eles tinham certeza que iam viver. Bom, por isso que todos, principalmente os egiptólogos e os professores de polímeros, ficavam bobos quando achavam água dentro das vasilhas lá de dentro e o corpo da mumificação com 3.000 anos, 4.000 anos. O tempo conta lá dentro, bem dizer, com 1 segundo de diferença só daqui de fora. Por isso que nada se deteriorava lá, nem se não havia aquela decomposição que era comum. Mas
Aí o Dirac ficou famosíssimo. E o Einstein, ele chegou a dizer: eu tenho problemas com esse cientista. Ele falou, entre a genialidade dele e a loucura. Os dois não conversavam muito pouco. Mas, depois de algum tempo, a equação de Dirac, ela provou para todo mundo o que ele queria, mas, no caso do elétrons, ela só provava algo na época que eles queriam de um elétron. E eles precisavam de saber mais sobre 3 elétrons. Os elétrons eles viajam a uma velocidade de 92,5 da luz. E o átomo também se movia depressa e eles não tinham como saber quando o átomo ia estar para cá, ia estar lá. E viu-se que dentro do átomo, a maior parte das bombas, que é claro, feita de hidrogênio, que é onde tem mais concentração de átomos, de urânio. O oxigênio, se eu estiver correto, tem 2 prótons, metano parece que tem 4, dióxido de carbono parece que tem 8, mas o átomo urânio, ele tem 86 prótons, cada um átomo. Por isso ele é mais usado, enriquecido primeiro para depois fazer uma bomba, infelizmente uma bomba atômica. E o urânio sem enriquecer, se fizer uma bala de urânio nele normal, sem enriquecer, ele, que falam para fazer, infelizmente, a bomba atômica, ele perfura até o granito de Assuã, que é onde foi feito a esfinge. A esfinge tem 80 metros de comprimento, 20 de largura, 20 de altura, que tem aquele rosto que parece ser de um leão. Mas como se ele é o material mais duro que se tem até hoje, como que eles cortaram para fazer a esfinge lá? Mas voltando aos cientistas. Quase todos os cientistas falam que mesmo o Albert Einstein, o Niels Bohr, o Ernest Rutherford e os outros, que são muitos, quase todos eles foram no rastro de Dirac. 95% de todos os computadores que são feitos hoje, desenvolvidos, são quânticos. E até hoje, ninguém conseguiu fazer uma equação mais forte do que a equação de Dirac. E que a paz do Senhor esteja com todos nós.